Shalom, pessoal. Graça e paz a todos. Uma boa tarde a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo hoje para este canal. Convido você para deixar seus comentários, para deixar seu like. Se quiser compartilhar os conteúdos dos vídeos deste canal, sinta-se à vontade. Hoje eu quero estar tratando de um texto bíblico especificamente, fazendo citação de outros também, ao qual está relacionado a este texto, ao qual estarei abordando especificamente, fazendo assim uma leitura e trazendo algumas considerações. O texto que eu estarei lendo e fazendo menção se encontra em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, onde estarei fazendo a leitura da primeira parte do texto, no hebraico e também no português, e então fazendo aqui as minhas considerações sobre uma questão que surgiu sobre este texto bíblico aí. Bem, o texto de Jeremias, capítulo 10, o versículo 10, a primeira parte do texto nos diz assim em hebraico: Va'Adonai Elohim Emet Hu Elohim Chaim Umelech Olam, que traduzido literalmente fica assim: Mas Adonai Deus, veracidade, Ele Deus viventes e Rei de tempo longo. Uma tradução aqui literal, né? Soa um tanto quanto que estranha essa tradução para o português, mas é uma tradução aqui que foi feita dentro de um sistema mais literal daquilo com que o texto hebraico assim apresenta, né? Mas o que eu quero estar aqui comentando, enfatizando respectivamente sobre este texto é o seguinte: existem algumas pessoas que têm dito que quem está falando dentro deste discurso aí, no caso, é Jesus. Segundo algumas pessoas, quem está falando pela boca do profeta dentro desse discurso profético, no caso, é Jesus. Jesus que está usando, no caso, o profeta. E o motivo se dá por algumas questões. Primeiro, sobre esta palavra aqui, ó, hebraica. Primeiro, sobre este termo aqui, ó, que é emet, que costumeiramente nas traduções bíblicas é vertido como verdadeiro. Então, pelo fato de aparecer aí a palavra verdadeiro, alguns querem relacionar este texto bíblico aí com o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 20, lá onde faz menção também sobre a questão do Deus verdadeiro. Bem, e partindo desse pressuposto, então, alguns entendem que o próprio Senhor Jesus Cristo, que atuou nas páginas do Novo Testamento de forma explícita, ele era a mesma pessoa, no caso, que atuou no Antigo Testamento, falando pela boca dos profetas. Ou seja, na perspectiva e na interpretação de muitos, o próprio Pai é o próprio Filho, no caso. Ou seja, o Deus Yahvé é o próprio Filho, no caso, são a mesma pessoa. Ou seja, não são pessoas distintas, tipo o Filho uma pessoa, o Pai outra pessoa. Não, ambos são o mesmo. Isso acaba ressaltando numa ideia unicista. E o que se entende neste conteúdo elaborado, que tem tudo a ver, eu posso dizer, com o unicismo, é que, no caso, eles querem afirmar usando essa suposta relação entre estes textos bíblicos para querer, então, ressaltar e afirmar tal ideia. Mas isso é um equívoco, é errado. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento era uma pessoa que falava pela boca dos profetas. Ele era uma pessoa distinta da pessoa do Senhor Jesus,
que atuou nas páginas do Novo Testamento. Essa ideia de que ambos são a mesma pessoa, não são pessoas distintas, é um equívoco tremendo que não tem respaldo algum nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, é complicado esse tipo de argumento no meu ponto de vista. E as considerações que eu uso são as seguintes para mostrar que está errado. Por exemplo, dentro do discurso profético, no capítulo 10 de Jeremias, o que nos leva a entender que não que o Senhor Jesus, que no caso o Filho, não tem nada a ver com o discurso que está acontecendo dentro do discurso profético mencionado no capítulo 10 de Jeremias, já é pelo seguinte motivo, pela própria estrutura do texto. Por exemplo, o versículo 1, na primeira parte, começa dizendo assim em hebraico, Shin'u et Hadavar Asher Diber Adonai, que traduzido literalmente fica assim, ouvi a palavra a qual fala Yahvé. Ou seja, pela estrutura do versículo 1, onde se introduz ali dado o oráculo divino ao profeta, por esta estrutura já se pode entender que não faz referência, no caso, ao filho dentro desse discurso profético. Por que eu digo isso? Porque este tipo de estrutura nunca foi usado, apontando e fazendo alusão à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de estrutura sempre, comumente, é usado na Bíblia hebraica, apontando e fazendo menção a Yahvé. Então, este primeiro levantamento, este primeiro apontamento que eu estou fazendo, já mostra claramente que a interpretação que supostamente os unicistas apresentam já é um erro, dizendo que quem está falando neste discurso, no caso, é o filho. Não, é o pai quem está falando, no caso, nas páginas onde se encontra este tipo de estrutura dentro dos discursos proféticos. Então, esse é o primeiro argumento que eu apresento, mostrando que a própria gramática hebraica refuta essa ideia. Segundo ponto que eu quero aqui mencionar, fazer alusão no caso, que este termo aqui, Emet, no caso, ele se apresenta aqui na forma de um substantivo feminino singular. Como eu disse, costumeiramente ele é traduzido como verdadeiro. Ele tem o seu correspondente no grego, que é o termo aletinos, né? E esse termo aletinos, no caso, ele aparece, por exemplo, no Novo Testamento, em João, capítulo 17 e o versículo 3. Ali aparece este termo também fazendo menção, no caso, ao verdadeiro, que tem o seu correspondente aqui no hebraico, que é esse termo aqui, Emet, no caso. Então, o que eu quero dizer com isso? Lá em João 17,3, também o mesmo termo aqui hebraico que aparece no grego, que tem o seu correspondente no grego, lá também ele faz alusão especificamente ao Pai. Ou seja, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento, por exemplo, como em Jeremias 10,10 e outros textos bíblicos, e também como em muitos textos como em João 17,3, no caso, ali também são textos que ambos fazem relação ao Pai e não ao Filho. Então, é complicado muitas vezes as pessoas quererem relacionar textos para dizer que tanto Jesus quanto o Deus Adonai são as mesmas pessoas. Não, ambas são pessoas distintas. E em terceiro ponto, aqui no caso, que eu quero estar fechando a questão aqui no caso, no meu ponto de vista, é que a ideia também de querer relacionar o texto de Jeremias, capítulo 10, versículo 10, com o texto de 1 João 5,20, para querer dizer que são ambas as mesmas pessoas, só porque lá em João, 1 João 5,20 aparece lá a expressão Deus verdadeiro, no caso, e querer relacionar com o texto de Jeremias 10,10 também é um equívoco. Por quê? Porque Jeremias 10,10, a própria estrutura do texto dentro do contexto amplo, mostra claramente que está fazendo menção dentro desse discurso ao Pai. E lá em 1 João 5,20, segundo gramáticos, por exemplo, como Daniel Wallace, lá diz que a probabilidade maior que se tem pela estrutura do texto é que, no caso lá, o epiteto
divino lá no caso faz alusão, no caso, a Jesus e não ao Pai, no caso. Então, tipo assim, a gente não pode querer forçar e misturar os textos para dizer que ambos são a mesma pessoa. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cada um no seu quadrado, e não devemos misturar as coisas, né? Então, sobre esta questão, no caso, eu resolvi fazer este vídeo, né, trazendo essas considerações, inclusive foi a pedido de um amigo meu, no caso, de um dos inscritos do canal. Eu espero que ajude, no caso, os argumentos que eu apresentei aqui, né, apesar de não ser tão minucioso, mas que sirva, no caso, como um exemplo claro, mostrando que Jeremias 10:10 e dentro do seu referido contexto do capítulo 10 não faz menção ao filho, mas faz menção ao pai. E 1 João 5:20, a probabilidade maior que se tem, no caso, é de se entender que lá faz alusão, no caso, ao filho, ou seja, a Jesus Cristo. O que eu queria compartilhar com vocês de forma bem simples e objetiva nesta ocasião era isto. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.